everybody, I'm Teacher Michelle, English Language. Olá pessoal, sou a professora Michelle de língua inglesa, mais uma vez aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa preparação para o Enem. Vamos dar sequência às nossas análises de questões e hoje nós vamos trabalhar com o tema Reading and Interpreting, é a leitura e a interpretação. E nessa aula de hoje eu quero focar um pouquinho nas dicas de como que você vai praticar essa leitura e o que você pode fazer para lidar com esse texto em língua estrangeira. Primeira coisa, faça a leitura de diferentes temas e diferentes gêneros textuais para você se familiarizar. Então, se você já colocou na sua cabeça que você vai fazer a prova de inglês, dá uma olhada, por exemplo, nos sites de jornais em língua inglesa. New York Times é muito citado, The Guardian, que é um site britânico também, The Washington Post. Então, dá uma olhada nesses sites de notícia, porque os sites de notícia vão falar de temas atuais. Com isso, você vai se familiarizar com alguns vocabulários. Aquelas listas de palavras, né, você montar o seu próprio dicionário, também ajuda bastante. Então, por exemplo, vamos pensar em temas de atualidade, questão de rede social, a influência na formação de opinião das pessoas, meio ambiente, sustentabilidade, aquecimento global. Então, tantos temas que são discutidos e que são frequentemente citados na prova do Enem, dá uma olhada em vocabulários chaves. Por exemplo, vamos imaginar Amazônia. Que tipo de tema, que tipo de palavra pode aparecer num texto sobre a Amazônia? Desmatamento, queimadas. Então, monta o seu caderninho de vocabulário. E uma outra dica é o que a gente faz aqui com vocês na plataforma. Analisa questões anteriores, analisa as provas passadas para você ver qual é o padrão de prova. A questão, por exemplo, hoje nós estamos focando em Enem, mas quem for fazer, por exemplo, um vestibular, uma prova da UEMA, o padrão é diferente. O foco continua sendo interpretação, mas o tipo de questão é diferente. Outra questão, sempre observa aqueles elementos que chamam a atenção no texto. Veja se tem título, se tem legenda, se tem subtítulo, se tem alguma imagem, algum símbolo. Tudo isso é informação para você. Dá uma olhada no vocabulário. Tem palavra parecida com português? Tem palavra que você já conhece? Tem palavras que se repetem várias vezes? Tem palavra repetida é porque aquilo é importante para você. E sempre use o seu conhecimento prévio. Seu conhecimento prévio é a sua bagagem. É tudo aquilo que você acumulou nesse período de estudo, na sua vivência pessoal, social, acadêmica, profissional, para quem já está no mercado de trabalho. Então, usa tudo isso para fazer leitura e para trabalhar com a interpretação. Bom, vamos analisar uma questão, regrinha que a gente sempre adota, uma das dicas, começa pelo enunciado. O texto aborda relações interpessoais com o objetivo de... Então, olha que esse enunciado também é uma prova recente, essa questão foi do ano passado, então prova de 2022, é uma questão que traz um enunciado bem resumido e o foco desse texto é aquela interpretação mais geral, né? Então, eu quero saber, dentro daquele texto, qual é o objetivo dele. Sendo que o assunto são as relações interpessoais, a relação entre as pessoas. Bom, então vamos voltar para o texto. O texto começa assim, 200 years ago, 200 anos atrás. Essa palavrinha ago aqui é uma palavra que representa passado, anos que já se foram, tá bom? É até redundante a gente falar anos atrás, mas é essa a ideia que ele expressa. Jane Austen. Olha que é um nome próprio com letra maiúscula. Se você tem um conhecimento prévio de quem foi Jane Austen, você sabe que ela foi uma escritora da literatura inglesa que trouxe, né, para a visibilidade temas relacionados à mulher, temas relacionados à questão feminina. Por exemplo, os casamentos forçados, a questão da mulher não ser reconhecida no mercado de trabalho, todas essas temáticas que ela abordava em algumas das suas obras. Obras famosas dela, por exemplo, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão, são algumas das obras que você encontra referência. Então, o texto cita a Jane Austen, falando que ela vivia num mundo onde os homens solteiros, a relação entre os homens solteiros e as mulheres solteiras era diferente.
né? Então, enquanto os homens solteiros, eles gozavam de certos status sociais, as mulheres solteiras eram analisadas e elas eram consideradas como aquele elemento a ser considerado para um casamento. Então, ela tinha que ter certos atributos, ela tinha que ter certos dons. Por exemplo, eles iam considerar se a mulher falava várias línguas, quer dizer, se ela era uma mulher culta, se a mulher cantava, se a mulher sabia tocar piano. Então, isso eram atributos que, na época, 200 anos atrás, eram valorizados para uma mulher que poderia ser uma pretendente, né? Uma mulher que eles pudessem escolher para se casar. Então, olha que aqui a gente está falando de 200 anos atrás. Aí vem uma pergunta. So much has or hasn't changed? Então, ele questiona. Frase afirmativa e frase negativa. O quanto isso mudou, né? Então, ele está fazendo um comparativo. Aí, ele começa a falar de dating apps. O que são apps? Aplicativos. Então, ele está falando dos aplicativos de encontro. O que as pessoas procuram no aplicativo de encontro? Depende do gosto de cada um. Alguns vão procurar uma pessoa que seja atraente fisicamente. Outros vão procurar uma pessoa que seja interessante intelectualmente. Outros vão procurar estabilidade financeira. Então, você vai observar que 200 anos atrás, para a atualidade, as relações interpessoais, elas vão sempre partir de um princípio do interesse de uma pessoa, né? Antes, era a predominância do interesse do homem, que era quem tinha essa vasta amplitude, né? Ele tinha essa capacidade de escolha. Enquanto que hoje você tem a busca do parceiro futuro, tanto para mulher quanto para homens. Ambos podem usar e usam os aplicativos de encontro. Então, por essas informações que eu observo, eu já consigo perceber que qual é o objetivo do texto? É fazer essa comparação entre a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Ele começa falando de 200 anos atrás, como era na realidade em que a Jane Austen, autora da literatura inglesa, escrevia, para o ambiente atual, em que os relacionamentos muitas vezes se dão através da tecnologia. Bom, então a gente observa essa ideia da comparação. Nós encerramos por aqui, mais essa correção de atividade. Até a próxima e bons estudos. Bye, bye!